Meus irmãos, a paz do Senhor, Pastor Kleber Wood, mais uma vez, passando para deixar-nos mais uma lição da nossa escola bíblica dominical para os alunos que também acessam a nossa plataforma ademissão.com.br, universidadeademissão.com.br. Nós estamos estudando neste quarto trimestre, o último deste ano, na nossa escola bíblica dominical sobre Paulo. Aqui, a lição do qual nós estamos estudando, o apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. Desta feita, nós iremos iniciar então o nosso estudo na lição de número 2, onde nós iremos falar sobre Saulo de Tarso, o perseguidor da igreja. Eu quero convidar você para que, juntamente comigo, pegue aí a sua revista de escola bíblica dominical. Eu creio que essas lições dentro da nossa plataforma vai te auxiliar, vai te ajudar a ter uma noção sobre a lição que nós estamos estudando, dentro desse trimestre, para que você, em sala de aula, dentro da escola bíblica dominical presencial, você possa ter mais argumento, mais noção daquilo que se está falando e ajude também o professor que está lá presencialmente na matéria, tá? Participando mais, sendo mais proativo nas aulas, ajudando com informações para que possamos crescer no conhecimento das Escrituras através dessa ferramenta tão maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical deixada para nós na Assembleia de Deus. Convido você para que vá comigo no slide para que possamos aprender mais da Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Glória a Deus. Aqui nós estamos. Nós iremos estudar então a lição de número 2, onde falaremos sobre o apóstolo Paulo, que era o perseguidor da igreja. Vamos lá? Bom, o texto áureo da nossa lição, meus irmãos, ele se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 9 e no versículo 1. E o texto áureo da lição diz assim: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Este é o texto áureo. A verdade prática da lição de hoje é: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois do contrário já teria acabado ao longo da história. Eu quero que você grave bem na sua mente esta verdade prática. Tá? Não é à toa que ele se encontra na verdade prática da lição, porque é uma verdade absoluta. A igreja é uma instituição divina e vai perdurar para sempre até o arrebatamento. Nada e nem ninguém poderá acabar com a igreja. Se assim o pudesse ser feito, nós já não estaríamos mais na face da terra. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 1, versículo 3, e 22, 4 e 5, 26, 9 a 11, que diz assim, Atos capítulo 8, versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele quem? Estevão, meus irmãos. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Versículo 2. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Segui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto homens como mulheres. Como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos. E, recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer manietados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Observe bem o texto, meus irmãos. Atos 26, versículo 9 diz: Nem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Olha o que Paulo está dizendo. O que também fiz em Jerusalém, e, havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e,
quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Versículo 11. E, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar e, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Nós teremos aqui, meus irmãos, um objetivo geral e alguns objetivos específicos. Antes disso, eu quero sair aqui da tela para que você foque apenas no slide e observe atentamente cada ponto, cada conteúdo aqui exposto no slide. Você possa ter na mão a revista da Escola Bíblica Dominical, para que você possa acompanhar os textos, os slides, o conteúdo do slide é exatamente o conteúdo que você tem aí no seu livro, na sua revista de Escola Bíblica Dominical. Então, pegue a sua revista e acompanhe juntamente com o slide. Eu vou sumir da tela aqui para que vocês possam focar apenas, tá, meus irmãos, no que eu estou dizendo e não no que eu estou falando apenas, você olhando aqui para mim, tá? Tchauzinho, até daqui a pouco. Eu sumi? Não sumi ainda? Então, tchauzinho, até daqui a pouco. Glória a Deus. Sumi, meus irmãos, sumi. Estou aprendendo a mexer nesse negócio aqui, mas agora eu sumi. Então, vamos lá. Objetivo geral da nossa lição de número 2, Escola Bíblica Dominical, é conscientizar a respeito do problema da perseguição aos cristãos no mundo. Então, nós precisamos sair daqui, desta lição, conscientes de que existe sim este problema de perseguição até os dias de hoje em relação a nós cristãos em todo o mundo. Objetivos específicos, meus irmãos, primeiro, é elencar as características persecutórias de Saulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. Terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja do Senhor Jesus. Vamos lá? A introdução da nossa lição vai nos dizer assim. A história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Quem era esse fariseu? Saulo de Tarso. Tá? Ele era um fariseu, ele mesmo dá testemunho disso, escrevendo numa de suas cartas, dizendo que ele era fariseu e zeloso. O seu nome, Saulo de Tarso. Este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Ele não era qualquer pessoa, ele tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Nós aprendemos um pouco sobre o mundo de Paulo, na primeira lição, e nós pudemos observar então que Paulo tinha preparo, tinha um ambiente propício, ele era respeitado tanto no quesito religioso como no quesito cultural da sua época, então Paulo tinha esse prestígio. E por isso ele ganhou carta branca das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. Você vai observar, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que ele recebe cartas das autoridades da época, autorizando então para que Paulo viesse a ser aquele perseguidor cruel contra os cristãos do primeiro século. Então vamos aprender no tópico primeiro, meus irmãos, que Saulo de Tarso ele era um perseguidor implacável. Ele não era qualquer um. Ele era mau. Tanto que quando o próprio Senhor vai dizer a Ananias que Paulo estava orando e que ele era para o Senhor um vaso escolhido, Ananias ele fica indignado. Mas, Senhor, é Paulo, é Saulo. Esse homem é mau, esse homem é perseguidor, ele mata crente. Então ele era um perseguidor implacável, vamos ver isso aqui no tópico primeiro. Saulo se descreve como blasfemo, ele mesmo vai dizer isso, tá? Quando você vai ler a primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele vai se descrever como blasfemo, perseguidor e também opressor. Como Paulo é um fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era o quê? Destruir a fé cristã. Ele tinha isso na mente, ninguém tirava isso da mente dele.
ele precisava cumprir um papel de destruir a fé cristã que nascia naquele momento, que dava os seus primeiros passos, e matando e prendendo os seguidores de Jesus. Então, como que ele fazia isso? Matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres sem qualquer compaixão. Ou seja, ele era uma pessoa arrogante, ele era uma pessoa truculenta, ele usava de violência contra as pessoas simples, contra homens, mulheres, ele não tinha muita compaixão não, meus irmãos. Então Paulo ele era alguém muito mau, ele tinha na mente aquele objetivo, aquela missão, e ele fazia se cumprir esta missão, sendo truculento e agindo de grande violência. Ele acreditava piamente que com esse comportamento estava agradando a Deus. Observe isso. Ele acreditava que fazendo assim, ele agradava a Deus. Ele cria nisso. Ele tinha essa expectativa. Ele mesmo dizia, eu era zeloso. Ele tinha uma convicção, ele achava naquele momento que essa perseguição que ele empreendia agradava a Deus. E por isso ele era tão radical nesse sentido. E ele tinha um apoio, né? Apoiado pela casta sacerdotal, que odiava o nome de Jesus, Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Então ele tinha uma convicção pessoal muito forte, ele tinha aquilo como uma missão, e ele tinha o apoio da casta sacerdotal. Ele tinha o apoio daqueles que odiavam o nome de Jesus. Então Paulo ele empreendeu realmente essa perseguição com muito afinco, a ponto realmente de ser ali cúmplice da morte de Estevão ali, que morreu apedrejado. Por causa da sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. Você vai observar, lendo o livro de Atos dos Apóstolos, que a perseguição se intensificou e os cristãos então começaram a fugir, começaram a ir para outras cidades, a sair de Jerusalém. Por quê? Porque a perseguição começou a ficar grande. Então o perseguidor, que era Saulo, ele respirava ameaças e morte. Respirava ameaças e mortes. Atos 9, no versículo 2, diz, contra os discípulos de Jesus, né? E por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Se encontrasse, por exemplo, algum daquela seita, porque era o chamado os do caminho, era uma seita que na visão daqueles religiosos e de Saulo, nascia naquele momento, advindo da mensagem de Cristo. Então, se ele encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzia então presos até Jerusalém. Quais eram as ameaças de Saulo de Tarso? Vamos observar no tópico 1, ponto 2, quais eram as ameaças de Paulo de Tarso. A expressão respirando ameaças e mortes de Atos no capítulo 9 e versículo 1, descreve Saulo de maneira figurada como uma fera selvagem que ameaça sua presa. Então, quando você vai ler lá, você abre a sua Bíblia, em Atos no capítulo 9, versículo 1, e ler, respirando ameaças e morte, você pode trazer um paralelo, você pode descrever esse ato, essa atitude de Saulo, tá? Usando uma figura de uma fera selvagem que ameaça sua presa. Aí você observa no slide aí, esse animal aí, essa onça pintada, correndo atrás da sua presa. Um animal selvagem que ameaça a sua presa a ponto de querer a destruição total dela. No texto de Atos 9, versículo 21, o perseguidor era visto como um exterminador. Por quê? Pois conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Então, observe que Paulo ele conduzia os cristãos às prisões, além de permitir que fossem açoitados. Ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo, independente, meus irmãos, se era homem, se era mulher, se era criança, ele não poupava ninguém que seguisse a doutrina de Cristo.
não poupava, ele era um perseguidor implacável. Por que Saulo perseguia os cristãos? Esta é a grande pergunta. Por que Saulo ele perseguia os cristãos desta maneira? Observe. Os motivos que levaram Saulo a se tornar um perseguidor inclemente contra os seguidores de Cristo. Quais são estes motivos? Olha o slide. Porque ele era zeloso demais. Então era um zelo destrutivo pela Torá e o suposto fato religioso de que Jesus talvez fosse um blasfemo. Então, o zelo, ele era um fariseu, né? A função do fariseu naquela época era zelar, tá? De uma forma bem radical, para que se cumprisse a Torá, as leis da Torá. Então era um zelo destrutivo. Paulo ele era muito zeloso e ele acreditava piamente que Jesus fosse um blasfemo. Por isso, ele perseguia a igreja daquela forma. Para Saulo, o anúncio de que um crucificado pudesse ser o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento era um escândalo. Era um escândalo. Paulo não aceitava de maneira nenhuma que Jesus fosse o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Ora, quem fosse suspenso no madeiro, na cruz, de acordo com a lei que Paulo observava e cumpria, estava sob maldição divina. Então você vai abrir a sua Bíblia no livro do Deuteronômio, no capítulo 21, versículos 22 e 23, você vai ler isto. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha o grifo no slide. Porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Por isso, nosso Senhor não passava, na visão de Saulo, de um blasfemo. Ele tinha na mente muito forte esse texto de Deuteronômio dizendo que aquele que fora pendurado no madeiro carregava sobre si maldição. Então, Saulo, então ele tinha essa crença e ele perseguia então todos aqueles que diziam seguir ao Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, por ocasião de sua conversão, quando Paulo se converte, ele descobre que Cristo assumiu a maldição da lei e por isso nos livrou dessa maldição. E ele vai escrever isso quando escreve a sua carta à igreja da Galácia do Sul, aos Gálatas, dizendo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quando ele se converte, então tem os seus olhos abertos, ele passou a entender então esta verdade, ele vai escrever aos Gálatas dizendo que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição por todos nós. A perseguição contra a igreja de Cristo. Vamos observar a perseguição contra a igreja de Cristo, contra os seguidores de Jesus Cristo. A perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja. Quem é a igreja? O corpo de Cristo, uma instituição divina. Ao passo que ele respirava, à medida que ele respirava ameaças e mortes, contra quem? Contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com, entre aspas, a igreja, o corpo de Cristo, a instituição divina. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Então, naquele pensamento de ameaças e mortes, de um animal selvagem que quer perseguir a sua presa, crendo, que todos aqueles que seguiam Cristo, que na visão daquele momento ele era maldito, e todos que seguissem então essa visão eram malditos,
Paulo ele vai perseguir, ele vai contra Estevão. Observe Saulo de Tarso e Estevão. Se por um lado Saulo ele era um erudito que chamava atenção, devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, porque ele era preparado, e nós observamos na primeira aula um pouco do preparo de Saulo, né, de Paulo. Estevão, diferentemente, ele também, porém, era um erudito do judaísmo, com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. Se você observar Atos 6, 9, 10, 7, 2 até o 53, a mensagem, né, a pregação de Estevão, você vai ver que Estevão ele se tornou um erudito porque o Espírito Santo sobre ele fez com que ele confrontasse as ideias contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo. Estevão, então, foi o primeiro mártir da igreja, e ele era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história de seu povo e da teologia judaica. Então, Estevão conhecia, sim, a história do seu povo e a teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade, porque ele estava ali cheio do Espírito Santo. O discurso inflamado de Saulo, respaldado pelos oponentes dos seguidores de Jesus, deparou-se com outro discurso, mas este proveniente da sabedoria do Espírito. Se você ler Atos 6, né, 9 e 10. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Essa palavra disputavam faz alusão a um modelo, a um modo de ensinamento, de perguntas e respostas. Né? Era comum que os filósofos, os teólogos da época, os conhecedores da cultura e da religião se encontravam em certos locais e começavam ali essa disputa de conhecimento. Então disputavam com Estevão, e Estevão foi ali pregando e falando, cheio do Espírito Santo, né, revelando com sabedoria aquilo que o Espírito Santo falava para que ele dissesse àquele povo. Veja que Estevão foi um homem cheio do Espírito Santo. E essa autoridade espiritual de Estevão atraiu a ira dos inimigos de Cristo. E versículos 6 e 11 do Atos 6 diz: Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha lá. E isso fez com que a ira dos inimigos de Cristo se inflamasse ainda mais. E por causa disso, né, por isso, com pleno consentimento de Saulo, que tinha as cartas, ou seja, o consentimento das autoridades, de Atos 8, versículo 1, diz o texto. E também Saulo consentiu na morte dele. Permitiu, consentiu, não fez nada contra. E fez-se, naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja, que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Eles os apredejaram até morte. Atos 7, 59 e 60. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado, que tendo dito isto, adormeceu. Mas se por um lado eles mataram Estevão, por outro, potencializaram a mensagem do primeiro mártir da igreja. Essa é a questão. Mataram Estevão, mas potencializaram a mensagem de Estevão. Existe hoje uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. Existe. Nós estamos sim sofrendo perseguição. A igreja atual continua a despertar fúrias de certas autoridades políticas e religiosas, e você começa a observar isso nos dias de hoje.
Aqueles que não aceitam a mensagem de liberdade e vida que o Evangelho proporciona, perseguem a igreja. Então, essa mensagem que diz eu sou livre em Jesus, né? Essa mensagem que liberta, que arranca as correntes de nós, tem incomodado o sistema mundano. E a igreja tem sido perseguida em relação a isso. Observe esse slide é interessante. Os nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho, eles continuam a pagar com a própria vida a fidelidade que eles têm em relação à mensagem de Cristo. Existe uma lista mundial da perseguição, meus irmãos, e eu quero que você acesse essa lista, e eu vou deixar abaixo aqui desta aula, juntamente com o slide, um link para que você possa observar esse site, essa lista da perseguição, porque é muito importante nós termos consciência disso nos dias atuais, tá? Existe sim uma perseguição muito grande e existe uma lista grande. Esses pontos que você olha aí no slide do Mapa Mundi são países que têm uma perseguição muito grande contra cristãos, tá bom, meus irmãos? Inclusive um país próximo de nós, que faz fronteira, Colômbia, tá? É um país que persegue muitos cristãos. Se você entrar na lista mundial, você pode clicar em cada país desse e você vai ter um relatório completo do porquê da perseguição. Você vai observar, por exemplo, na Colômbia, que o motivo de ou da perseguição em relação aos cristãos, até porque lá vai estar dizendo que a religião oficial do país é o cristianismo, mas mesmo assim é um cristianismo que persegue cristãos. Por quê? Porque quem comanda praticamente a Colômbia são os grupos terroristas, são, né, os grupos de tráfico, são os marginais, né, do tráfico. E eles tendem sempre a buscar jovens, né, adolescentes, para ingressar neste mundo do crime. E a igreja, os crentes, né, por ter uma vida libada, uma vida pautada na palavra, eles tentam impedir com a evangelização, com a pregação. Então, se faz perseguição aos cristãos genuínos na Colômbia, porque atrapalham, né, o lucro que se dá do crime organizado no país. E você pode clicar em cada um desses países e observar, então, o motivo da perseguição em relação a cada país, em relação aos cristãos que moram nessas regiões. Motivo este que nos faz um alerta para que possamos orar em relação a isso, para que Deus possa abençoar essas nações e que a propagação da mensagem de Cristo tenha êxito nesses países. Oremos, meus irmãos, pela igreja perseguida. Quando um sistema se volta contra a igreja. Vamos lá, tópico 3, vamos terminar aqui. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Vamos observar. Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele liderou. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los e não havia escrúpulos mesmo com mulheres e crianças. Gálatas capítulo 1 e versículo 13 vai dizer que sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Perseguia a igreja de Deus e a devastava. Tá? Vamos observar aqui. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os seus discípulos. João 16:2, né? Jesus mesmo disse, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Era o que estava acontecendo com Paulo, né? Ele cuidava naquele momento estar fazendo um serviço a Deus. Perseguição, tortura, método. Vamos observar? Parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos. Mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava a tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem. Você pode observar lendo Atos 26, 10 e 11, ele mesmo dizendo daquilo que ele fazia. Entretanto,
Apesar da violência empregada com açoites, prisões, tortura psicológica, apedrejamento e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. Morro, mas não nego Jesus. E isso tem acontecido nos quatro cantos da terra até os dias de hoje. Perseguição aos pentecostais. Existe perseguição a nós pentecostais? No início do movimento pentecostal no Brasil, sim, houve perseguição contra o movimento pentecostal. Os nossos pioneiros sofreram toda a sorte de perseguição e também violência. E muitos deles sofreram agressões físicas e psicológicas. Tudo isso porque pregavam uma doutrina que a religião oficial não aceitava. E isso acontece. E nós precisamos estar preparados para isso. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingre, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? Sofreram com essa perseguição, né? E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros. Para que possamos terminar, se a igreja fosse uma mera organização humana, já teria acabado, meus irmãos. Mas é uma instituição divina, edificada pelo próprio Cristo. E por isso, a igreja subsiste ao longo dos séculos e continuará a subsistir até a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la. A igreja, ela é de Jesus. Glória a Deus por isso. A igreja é de Jesus e nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos. A igreja, ela é de Jesus. Que possamos ficar com esta lição, com essa breve reflexão, que você possa pegar sua revista, anotar, ler todo o texto, baixe estes slides que vai estar aí abaixo na plataforma, para que você possa rever, estudar, tá? Compartilhar com seus colegas, seus amigos, com nossos irmãos, dizendo que a igreja é de Jesus e nenhuma instituição nesta terra poderá destruí-la. Jesus mesmo disse: esta é a minha igreja, pronome possessivo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula. Deus abençoe. Shalom.